Porque, sendo bem sincero, eu trabalho em funerária. Dificilmente as pessoas que estão você aí trabalha em lutadas… funerária? Eu trabalho em funerária. Olha só. Foi por isso que ela disse que ela gosta de falar sobre a morte de sustento aí. Para, Ed. Contenha-se, Ed. Contenha-se. Eu trabalho lá. 4 são os pontos cardeais, os 4 ventos, 4 anjos Deus tem. 4 são os elementos, água, fogo, terra e ar. E são 4 os evangelhos também, 4 também. Fala, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast O Quarto Homem. E o Quarto Homem é uma conversa entre amigos sobre os dilemas que a gente enfrenta na fornalha da vida, sempre acompanhados daquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos. Eu sou o pastor Gili Ferreira e a 4ª letra da palavra morte é a letra T. T de tempo, cara. Ou seja, a morte é uma questão de tempo. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Nossa vida! Eu já vi que… meus amigos, o nível desse podcast hoje vai ser alto. E a gente falou que ia ser um assunto sério. Sério. Já começa com essa piadinha. Meu Deus. Não, e a piada é ruim, hein? Essa piada foi de morrer. Nossa vida. Mas tem uma relação, tem uma relação. Fala, galera! Aqui quem fala é Ed Peixoto. E o quarto familiar meu a falecer foi o seu Zé Minhoca, meu avô. Misericórdia, cara. Ele voltou pra terra natal dele, então. É por isso que é minhoca, não é por isso que é minhoca. Que situação. E nós temos uma convidada de ilustre. A gente sempre procura trazer pessoas especializadas no assunto. E ela vai nos ajudar muito nesse tema, contrabalanceando, né? Tornando o tema um pouco mais relevante, sério, né? Relevante. Entre nós, quem ela é? Oi, gente, eu sou a Ana Tereza. Este é meu 4º ano como psicóloga. E já, na realidade, me dedico a esse tema de luto e morte há quase 8 anos. Então já tem um pouquinho mais, quase o dobro. E vai ser um prazer poder conversar com vocês. É um tema que ninguém gosta de falar, mas que eu gosto muito de abordar. Então espero que a gente consiga levar um pouquinho mais de informação sobre morte e luto para quem está nos assistindo. É isso aí. Então, galera, vocês já perceberam pela nossa apresentação aqui que o tema é muito importante e é extremamente, assim, relevante no contexto em que nós estamos vivendo. Então, prepare o teu coração, porque nós vamos falar sobre luto, sobre morte e como a gente pode se preparar para esse momento ou destino inevitável, né, para todos nós. O livro de Eclesiastes, eu estava lendo essa semana, e o sábio Salomão, no capítulo 9, ele fala uma verdade, assim, tremenda, né? Que a gente sabe, mas parece que a gente não quer acreditar. Ele diz que a morte é certa para todos. Se há alguma coisa certa quando a gente nasce, é que um dia a gente vai morrer. A gente só não sabe quando, mas que a morte, ela é inevitável, isso é. E aí, Ana, né, Ed… falar sobre morte não é uma coisa muito comum entre nós. Eu cheguei até a uma conclusão de que uma boa parte da sua vida, tipo até os 40 anos, você nem pensa nisso. Você nem pensa nessa possibilidade. Aí daqui a pouco vai chegando perto dos 40. Imune. Cara, vai chegando perto dos 40, assim. Não que eu esteja chegando perto dos 40. Eu tô rindo aqui porque Misericórdia. Segunda-feira foi aniversário da esposa do Gil, né? Sim. E ele tá fazendo 40 agora. Rapaz, esse ano. Isso em setembro ainda. Falta tempo ainda. Mas você tá em depressão desde já. Tô em depressão. Eu acho até que seria bom você tratar ele, porque ele tá meio mal. Não, a gente precisa trabalhar, porque o envelhecimento também é uma coisa que a gente não fala, viu? Então, Ana, assim, eu queria que você me ajudasse no seguinte, não só a mim, mas a todos que estão ouvindo. Não é mais um podcast, é uma sessão de terapia aqui com o pastor Giliardi. Como é que esse negócio de se preparar para a morte, como é que acontece isso? Existe uma forma correta de se preparar para esse momento? É só pagar um Pax Prev, né? Pra se preparar pra ter o caixão encomendado. Isso já. não é legal. Olha, essa é uma das nossas possibilidades, né? Mas, de fato, se preparar para a morte é possível, apesar da gente achar que não. A primeira coisa é que nós precisamos reconhecer exatamente o que você acabou de falar, né? A própria Bíblia já traz essa informação de que nós vamos morrer, não adianta. E eu tenho minha teoria pessoal aqui, né? Falando bem dessa parte religiosa, que dentro da nossa crença,
entendendo que o plano de Deus é perfeito do início ao fim, querendo ou não, para ele ter colocado a morte como esse resultado do pecado, isso também se incluía num plano perfeito. Se nós não perdêssemos nenhum familiar, então vamos supor, se vocês não tivessem medo de perder os filhos de vocês, que eu sei que vocês dois são pais, ou as esposas, ou os familiares de vocês, como é que vocês entenderiam o sacrifício de Jesus por nós? Aí, eu deixo pro Ed responder essa aí. Vai, Ed. Existiria uma forma da gente compreender a verdadeira dor de Deus e entregar o seu filho para morrer por nós? Porque se eu não sei o que é a morte, se eu não passo por essa experiência, a gente não conseguiria alcançar, né? Não seria tangível para nós este sofrimento. E aí o sacrifício não teria sentido nenhum. Então a morte também faz parte desse plano perfeito, né? Elaborado por Deus para que a gente conseguisse viver aqui. Querendo ou não, dentro da nossa natureza pecaminosa, não dá pra fugir disso. Então, o primeiro passo pra gente começar a falar de morte é entender que isso realmente não vai ser evitado por ninguém. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos perder alguém que nós amamos. A não ser que a gente tenha, né, a sorte ou o azar de morrer antes de todo mundo. Aí sim. Você sabe que, por um tempo, eu pensava assim, falava, cara, seria legal, tipo, morrer antes de todo mundo, né? Cara, daí eu bati o carro e quase morri. Aí eu falei, não ia ser tão legal. Não, mas é um pensamento. Só que você sabe que esse negócio, seria legal, tipo, se eu morresse antes de todo mundo. É um pensamento meio egoísta da gente, né? Tipo, eu não quero ter que sofrer, perder meus pais, nem minha esposa, nem minha filha, mas então eles que sofram a minha perca, né? Isso não é nada legal. Eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo um pouquinho esse sentimento. Certeza. Porque aí do egoísmo a gente começa a pensar no outro que fica. E tem a ver com o preparo isso, né? Sim, e compreendendo que assim… a certeza não é só que a gente vai morrer, mas a gente também tem certeza de que a gente não sabe como, nem quando e nem onde a gente vai morrer, né? A gente não conhece a forma, isso pode acontecer por um acidente, pode acontecer por uma doença, pode acontecer de Covid, pode acontecer de inúmeras possibilidades, né? Até aquelas que a gente nem imagina e que a gente vê às vezes nos noticiários. Então, nós deveríamos estar preparados para essa possibilidade a qualquer momento, inclusive pessoas jovens, igual a gente estava conversando. Às vezes o jovem pensa, não, isso não vai acontecer comigo. O ciclo natural é que os pais sempre, né, que os filhos sempre enterrem os pais. E o que eu infelizmente tenho que dizer para vários pais que enterram seus filhos cada um tem um período de vida. A gente não pode ficar contando, né, no envelhecimento aí, já tá velhinho, então esse aqui já podia morrer, ou esse aqui tava novo, tinha muito para viver. A gente tem que contar o que a gente viveu. O que a gente vive a cada dia. Por isso que viver o presente é algo muito necessário. Lógico, isso não elimina a necessidade de se preparar para o futuro. Nós vamos continuar nos preparando para o futuro. Porém, eu preciso fazer com que as coisas essenciais sejam resolvidas hoje. Porque eu não sei se eu tenho amanhã para resolver. Então, depois que eu comecei a trabalhar com morte… E por isso que eu digo, e tá para quem tá nos assistindo… Que falar de morte não é falar de algo ruim, é falar de vida. Porque isso traz um novo sentido para nossa forma de viver. Quando eu comecei a trabalhar com isso… E comecei a estudar e me dedicar mais… E conviver com pessoas que perderam alguém o tempo inteiro… Eu comecei a dar um pouco mais de atenção para os meus relacionamentos de uma maneira assim. Vamos supor, se eu acabava discutindo com a minha mãe ou com meu pai alguma coisa, eu pensava, mas e se amanhã eu não tiver mais meu pai, não tiver mais a minha mãe, ou eu não estiver mais aqui, não é assim que eu quero resolver. Então, eu comecei a viver com mais consciência. Então, hoje, se eu vou pensar em discutir alguma coisa com a minha mãe, eu já penso, é necessário? Será que tem um outro jeito de resolver isso? Tem uma outra forma de eu conversar com ela? Né? Ou às vezes a gente vai, por impulso, ser grosseiro com alguém, e daí você para pensar, não tem uma outra forma de eu falar isso? Porque pode ser que depois eu não consiga resolver? Cara, isso muda a perspectiva, né? Com toda certeza. Você pensar nisto faz você viver melhor o seu presente. E aí eu comecei a viajar enquanto você estava falando aí, porque muitas vezes a gente associa isso com a volta de Jesus, né? Então, tipo assim, eu pensar na volta de Jesus me dá um senso de urgência. Mas eu tenho que entender que também quando eu morro, Jesus já voltou pra mim. Já deu, né? Exatamente. Já deu, acabou ou seja, sua chance. Pouquíssimas pessoas vivem realmente esse senso de urgência, né? De aproveitar o presente, aproveitar da melhor maneira possível, ao lado das pessoas que a gente ama. E então, quando você conversa com as pessoas, com seus pacientes sobre isso, você leva eles a pensarem dessa maneira. É isso? É isso, Sim. Ana? Assim, ó, é que a gente no começo, na juventude, você tem aquela ideia do sou imortal, né? A morte, ela é muito abstrata, você não vivenciou ela ainda. E de repente você começa a perder pessoas, né?
você começa a perder. Eu lembro que, assim, o primeiro grande choque meu com relação à morte, assim, eu tinha uns 13 anos e um tio da minha mãe, o tio Enes, eu tinha trabalhado pra ele, assim, uns 4 dias lá na roça, uns 4, 5 dias de serviço, e ele não tinha me pago esses dias ainda. E eu chego em casa, no final do dia, e minha mãe fala assim, olha, internaram o tio Enes. Só que o tio Enes era um cara muito forte. E eu falei assim, só falta esse miserável morrer e não me pagar. Que deselegante. Risada, sempre piadas na hora certa. Ai, né? Deus. Aquela piada no momento certo, o timezinho pai. certo. Né? E ele não era assim tão velho, ele devia ter uns 50 e poucos anos, assim. E realmente, isso aí, tipo, era na quarta-feira, ele foi internado, na quinta ele piorou, na sexta ele desandou o negócio de quem não tinha nada, no sábado ele morreu. E aí eu tinha duas coisas, né? A tristeza da morte dele e a dor na consciência de ter falado que ele ia morrer sem me pagar. E realmente morreu sem me pagar, no senhor vai ter que tirar um pedacinho, uma lasca de ouro da casa dele lá pra acertar comigo, né? O quê? Não acredito. E aí, quando aconteceu essa história, eu comecei a ter essa consciência. Pra mim, assim, a gente era vizinho, foi uma morte que eu senti, né? De ter essa consciência de que, peraí, não dá pra você contar muito com amanhã. Não dá pra você colocar na caderneta assim, não, beleza, eu vou ter uma nova oportunidade de dizer algumas coisas, vou ter uma nova oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Tá, mas aqui eu acho que eu preciso fazer um parênteses, que talvez alguém tá ouvindo a gente, falou assim, pô, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi alguém que eu amava e não falei o que eu devia ter dito. Beleza, cara. Não fica sofrendo por isso. Sim. Muda daqui pra frente. Então, a partir de agora, eu nunca vou terminar uma conversa. E eu tenho meio por padrão, cara. Eu não desligo o telefone com os meus pais, com minha mãe, com os meus irmãos. Sem falar assim, pô, eu amo você. Que era uma coisa que eu não tinha muito essa consciência, né? Mas, pô, eu amo você, eu tenho saudade de vocês. Eu sou um cara que não gosto muito de ligar pros outros, mas comecei a criar, assim, um ritmo de... Todo dia eu ligo pra um amigo que tá longe. Porque vai acontecer alguma coisa, cara, e eu não tive aquela última conversa, aquele último momento de mostrar meu carinho, entendeu? E essa é tão verdade, Ed, que no momento de um velório, o sentimento mais comum que as pessoas têm é o sentimento do remorso. Eu me recordo quando meu pai faleceu, em 2015, a gente sempre teve uma relação assim, mais discreta com o nosso pai. A minha mãe era muito de eu te amo, de abraçar. O meu pai não era isso. Então, a gente não tinha uma relação muito afetiva com o nosso pai. E, por isso, a gente tinha uma interpretação equivocada do nosso pai. A gente achava que meu pai era frio, era duro, era isso, aquilo, outro. E, no momento da morte dele, vendo várias pessoas comentando a respeito do meu pai, e a gente analisando, eu e meus irmãos, quem era a figura do meu pai, a gente ficou, assim, muito sensibilizado, porque meu pai foi um homem tremendaço, cara. Um missionário, uma pessoa que fez muito, assim, por Deus, se desgastou por nós, entendeu? Ele não tinha, às vezes, o que vestir para dar pra gente, tudo. Então, assim, a forma de ele dizer eu te amo era diferente do como a gente gostaria que fosse. Exatamente. Então, aquele sentimento ali de tristeza, de puxa vida, eu podia ter dito mais pro meu pai isso, eu podia ter ficado mais com ele, eu podia ter abraçado mais. Meu pai ficou os últimos anos dele doente, né? O mal de Parkinson, toda a consequência. Então, esse sentimento do remorso que o Ed está colocando aqui é um sentimento muito, muito real, cara. E é muito duro de ser sentido. Por isso que a gente deveria se preparar e evitar com que a gente tenha esse sentimento lá na frente. E tudo que a gente puder fazer, cara, para as pessoas que a gente ama, faça enquanto elas estão pertinho de nós. Não é isso, Sim. Ana? E quanto a essa questão da culpa e do remorso, né? Igual a gente tava falando ali, o Ed falou, né? Quem tá assistindo a gente, que às vezes já passou por isso e pensa, não tenho mais como corrigir. O que eu sempre digo, a gente tem que se julgar com os nossos olhos de hoje. Então, talvez você esteja aprendendo algo, ouvindo a gente aqui hoje. E você não pode julgar algo que você fez no passado, que você não sabia, você não tinha aprendido isso ainda. A forma como eu trabalho com os meus pacientes é exatamente essa. A partir do momento que eles aprenderam o que o luto pode ensinar, aí sim a gente muda a perspectiva. Aí sim a gente muda o nosso comportamento. Mas eu não posso me cobrar ter feito isso em outro momento da minha vida se eu não conseguir enxergar essa possibilidade. Né? Então, esses sis que acontecem, né? Essas perguntas, por quê? Por que eu não fiz? Por que eu não falei? Naquela época, talvez algo te fizesse não falar. Você não tinha a mesma consciência que tem hoje, a maturidade, você não enxergava. Talvez você não tivesse enxergado no seu pai tudo isso antes, consequentemente, você não falou todas essas coisas. Mas hoje você sabe que isso te ensinou algo
para observar melhor as pessoas que estão ao seu redor, para entender que muitas vezes as nossas linguagens de expressão de sentimentos vão ser diferentes, né? Até para viabilizar de uma forma muito mais saudável o seu relacionamento com seus filhos, por exemplo. Exato. Então, os nossos aprendizados não podem nos levar para culpas de coisas que aconteceram antes. A gente tem que separar as coisas, né? Interessantíssimo, interessantíssimo. E tem um negócio dentro de Eclesiastes aqui, antes de a gente passar para um outro ponto, que Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz que Deus, o Criador, ele colocou em nosso coração a eternidade. Tem uma tradução Sim. que fala isso. Sim. Que é um vazio, é um buraco dentro de nós, né? Da coelia, né? Que é o termo que aparece na Septuaginta. Como é que é? Coelia. Rapaz. O maluco é brabo. E esse vazio, ele é um espaço no nosso interior que ele é infinito, não cabe nada. Então, por mais que a gente tenta preencher a nossa vida, né, nosso vazio existencial com muita coisa, a gente não consegue preencher. E esses anseios que nós temos como seres humanos, eles precisam ser saciados. E eu percebo uma coisa, nós somos pastores e a gente lida, infelizmente, com velórios, com morte, com perdas, muitas vezes durante o nosso ministério. E parece que as pessoas, até mesmo cristãs, que até sabem a respeito da morte, parece que a gente nunca está preparado para ela, Ana. Como se a gente não tivesse sido criado para a morte. A morte acabou se tornando uma intrusa. E nós não fomos, não né? fomos. Nós não fomos. Então, assim, esse sentimento de a gente aprender a lidar com a morte, mas ao mesmo tempo sem perder a noção de que nós não fomos feitos para ela, cara, de que há um plano maior. Eu acho que é importante deixar isso sublinhado para o nosso público. Porque ao mesmo tempo que eu estou me preparando para a morte, eu não estou dizendo que eu não creia na vida eterna, Exatamente. que eu não creia numa esperança maior. Até porque essa esperança, Ana, ela é fundamental, né? Sim. Para lidar com as perdas, correto? Sim. Até essa questão, assim, às vezes as pessoas no velório, né, que tem uma crença muito bem estabelecida, falam, fica tranquilo, você sabe que a gente tem esperança. Só que a gente tem que entender que isso não tira a nossa dor, não tira o nosso sofrimento. Então não adianta a gente usar de alguns, né, assim, até chegam a ser julgamentos em algumas situações, dizer, não sofra, não chore, né? Não é bem assim, não é este o caminho, porque a gente vai sofrer exatamente porque não fomos criados para isso. E tem pessoas que eu posso conversar o que foi, posso explicar tudo que for necessário sobre morte, elas vão continuar dizendo, eu não consigo aceitar, eu não consigo me conformar que nós precisamos passar por isso aqui, né? E aí a gente vê essa intensidade desse sentimento de pensar, eu não fui criada para isso e não é isso que eu quero me submeter, né? Não é a isso que eu quero me submeter. Mas infelizmente, por enquanto, é o nosso destino, É o destino. né? Por enquanto é o assim. salário do pecado, né? E eu achei legal do que a Ana falou ali, né? Que ela falou assim, tem gente que assim, não chore. Como se fosse essa a solução, né? Mas cada um tem um jeito de lidar com a morte. E tem gente que talvez o melhor era você chegar assim, cara, chora. Chora. Isso. Chora o que você conseguir chorar. Chora mais. Vai fazer bem pra você, né? Já existem pessoas que tratam diferente. Como o Gil falou, a gente já tivemos em muitos velórios. Eu já vi pessoas assim que ela aparentemente estava feliz, ela ria, né? É um estado assim, meio que um transe, sabe? Que a pessoa, ela ri de tudo, ela fica meio abobada, assim, né? Já vi pessoas extremamente contemplativas, sem derramar uma lágrima. E já vi gente chorando como… De desmaiar. De você falar assim, cara, essa pessoa vai passar mal. Sim. De ter que levar pro médico, o médico dar remédio pra dar uma acalmada. E eu tava pensando aqui, né? Existe uma forma de a gente saber lidar com esse momento, porque eu sinto que muita gente não sabe o que falar, né? A pessoa morreu, a pessoa tá diante de você chorando e você não sabe o que fazer. Meus sentimentos, o que se fala num momento desse? Fica em silêncio, só dá um abraço, ou diz assim, Deus quis assim, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Não faça isso, por sabe, favor. Isso é interessante a gente colocar isso aqui na conversa, porque muitas vezes a gente não para pensar no que falar nesses momentos. E nós, cristãos, somos recordistas, campeões em dizer, não fique assim, Deus quis assim, tudo é de acordo com a vontade de Deus. Não é assim, né? Não é assim. Que
coisa absurda. Não O é. princípio já tá errado, né? Porque quando eu vou até a palavra de Deus, vou até a Bíblia diz assim que o pecado nunca foi sonho de Deus. Ele é uma anomalia. Exatamente. É os planos de Deus ser estragado. Então, a morte é consequência do pecado. Então, Deus nunca quis assim. Nunca. Não houve um momento que Deus sonhou e falou assim: ah, que legal que se eles morrerem, vai ser muito bom, né? Não tem isso, entendeu? Porque eu acho que as pessoas que falam isso, elas falam sem pensar. Elas sim. não sabem muito bem o que dizer Sim. naquele momento. Muitas pessoas não sabem, né? Primeiro não tem nem o hábito. Tem gente que nem vai a velório e aí Sim. quando precisa ir, ou não sabe nem como faz, o que, E aí, né, o que então fala. fica uma dica, né? Se você não sabe, fica em silêncio. Eu cheguei à Sim. conclusão de que é o melhor, cara. Mais do que as suas palavras e a sua presença. A sua presença, Sabe? exatamente. A sua presença ela é extremamente importante. Não importa, cara, sabe? Se você não sabe o que dizer, cara, esteja simplesmente Senta do ali. lado, dá Cara, um abraço senta- e fica. Cara, é isso, é isso. É. Isso, inclusive, significa muito, né, cara? Significa muito. Porque, sendo bem sincero, eu trabalho em funerária. Dificilmente as pessoas que estão você trabalha em enlutadas... funerária? Eu trabalho em funerária. Olha só. cara. Foi por isso que ela disse que ela gosta de falar sobre a morte. Para, Ed. Sustento aí. Para, Ed. Contenha-se, Ed. Contenha-se. Eu trabalho lá. Cria vergonha, cara. Então, assim, de fato, as pessoas não vão se lembrar exatamente do que foi dito pra elas naquele momento. Verdade. Mas elas vão se lembrar de quem esteve lá, Verdade. de quem lhe deu um abraço, de quem ficou até o final, de quem acompanhou o enterro, de quem participou efetivamente. Então, não importa se você não souber o que dizer, né? A maioria das pessoas vem e me pergunta, como eu trabalho na funerária, sempre que morre alguém, né? O pessoal vai lá, Ana, desce aqui. Aí eu desço, as pessoas falam, o que eu falo? Não fala nada, só abraça, só esteja, né? Só sinta junto com aquela pessoa, demonstre o seu sentimento dessa maneira. Então, às vezes, quando eu, por exemplo, tenho que falar alguma coisa, o que eu falo? Eu falo o quanto eu sinto por aquela pessoa ter perdido quem ela perdeu, né? Se for importante, eu falo o quanto aquela pessoa era especial, que talvez conta uma história do que eu vivi Seu com ela, relacionamento, tá? porque isso traz um sentimento de conforto, de alento para quem está enlutado, pensando, poxa, olha que bom poder ter esse momento para ouvir tantas coisas boas de quem eu perdi. Então, esse senso da homenagem, né, do que é parte ali do ritual, é essencial. Então, realmente, a presença, o estar ali é muito mais importante, né? Até porque lidar com a situação, para quem está enlutado, por exemplo, o que eu faço? Eu choro, eu me expresso, eu não me expresso. Tudo isso, gente, são coisas que, como seres humanos, a gente sente. A gente só precisa sentir e colocar para fora da maneira como vier. Então, às vezes, quem tá do lado de fora fala, nossa, mas por que chorar tanto? Mas você não sabe o que está se passando para aquela pessoa. Você não sabe as culpas que ela está remoendo, você não sabe o sentimento que ela tinha por quem faleceu, você não sabe o vínculo que ela tinha, né? O luto, ele é muito singular, é muito único. Não tem como a gente medir o meu de acordo com o seu, ou até mesmo, vamos supor, 2 filhos perdem o mesmo pai, mas vivem lutos de formas completamente diferentes. Um, porque cada um tem a sua forma, como o Ed falou, né? Cada um tem os seus mecanismos de defesa, cada um tem a sua expressão de sentimentos. Outro, porque o mesmo pai pode ter vínculos diferentes com os filhos, né? Maneiras diferentes de se relacionar, a convivência, a frequência ali do dia a dia mesmo, né? De estar perto, de conversar, de interagir. Então, tem muitos fatores que interferem para que esse luto não seja vivido da mesma forma para todo mundo. Então, a gente não tem como julgar nesse momento, né? A gente só tem que estar, só tem que ser alguém disposto a ajudar aquela pessoa que está ali. A gente tem que cuidar. Alguns anos atrás, um primo meu tava com câncer. Um tumor de quase 20 por 20 centímetros, tomando todo o sistema digestivo, digestório. Mudaram o jeito de falar, né? Agora não lembro qual que é. E um pastor foi visitar ele. E quando ele chegou, meu primo descobriu, tipo, num dia, no outro dia, o pastor foi visitar ele. E o pastor chegou lá, perguntou qual era a situação, meu primo contou, tal. E aí, no meio da conversa, ele fala assim, olha, eu também tava com umas dores no estômago, fui no médico, mas graças a Deus não é câncer. O quê? Aí, tipo assim, meu primo tinha descoberto um dia, não tinha 24 horas que eu... Aí minha tia ficou assim, meu primo Mas ele não sabia. Ele sabia, ele foi lá visitar porque meu primo tinha descoberto que tinha câncer. Só como ele não sabia o que falar e ele imaginou assim, eu tenho que falar alguma coisa. No momento do nervosismo. Ele foi contar uma história dele. Ah, eu também tava com dor no estômago, mas fui no médico. Mas graças a Deus não é câncer. Pô, meu primo acabou de descobrir que tá com câncer na mesma região. Então, uma falta de sensibilidade muito grande, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, olha, esteja lá.
Não precisa exatamente, você não tem muito que chegar a fazer um discurso, você não tem que convencer a pessoa de que ela não precisa sofrer, você não precisa convencer ela de que a morte foi uma coisa boa. Nunca é uma coisa boa. Exatamente. Gente, não é bom. Não é, pode ter 100 anos, pode ter 150 anos. Não é bom. Você que já perdeu alguém que você ama, não tem como você olhar, por mais racional que você seja, e encontrar um bom motivo pra isso. Então, cuidado com essas palavras, mas esteja Sim. presente, abrace, chore junto. Desenvolver Sim. empatia, né? E tudo a gente está falando aqui a respeito dessa questão do preparo, né? Então, acho que eu sublinhei alguns pontos aqui que você comentou, Ana e Ed, né? De que a gente precisa, embora a gente não foi criado para a morte no contexto desse mundo de pecado é uma realidade. Exatamente. Então a gente tem que se preparar para ela e nós temos que conversar mais sobre isso. E você que é pai de família, você precisa planejar, inclusive, o fato de se você morrer, como estarão amparados os seus entes queridos, como estarão amparados os seus filhos, a sua esposa. Eu acho que esse pensar assim não é nada anormal, não é nada estranho, né? E a gente tem que desenvolver mais isso. São Sim, perguntas simples, deixa eu só soltar aqui pra vocês Claro. refletirem em casa também. Gente, é começar pensando se você quer ser enterrado ou se você quer ser cremado, se você for enterrado, aonde você vai ser enterrado, se você tem um plano funerário, porque vocês sabem quanto custa um funeral? É caro pra caramba. Então, se você não tem dinheiro só tu guardado, falar isso aí você já dá um não sentimento tem ruim aqui, como não dá? pagar. Não, deixa eu falar. Desculpa, Ana. Imagina. Não confie em gente funerária. Não confie. Rapaz, eu fui acompanhar uma família, a gente, pastor, passa por isso, né? E aí eu lembro que era o filho dela, era um filho especial, que morreu com 32 anos. Ele era especial, e normalmente essas crianças especiais são muito apegadas aos pais, né? E os pais sofrem muito quando perdem eles. Sim. E aí eles chegaram lá assim, eu lembro que a funerária chegou e falou assim, ela falou assim, que roupa você quer que ele use? Não, eu quero que ele use uma roupa bonita, tal. Aí a funerária disse, a gente tem uma camisa branca aqui, R$200, né? R$200, uma camisa branca. Aí ela falou assim, não, pode colocar. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer uma camisa minha, falei pra ela. Ele vai ser sepultado com a camisa do pastor, pode ser? Eu te dou de presente, uma camisa minha de presente, tá? Aí ela falou, tá bom, pode. Só que eu morava em outra cidade. Aí eu fui, comprei uma camisa, paguei R$80, uma camisa bonita, e coloquei lá. Mas eles iam... Não confie na funerária. Né? O resumo dessa história é muito caro. Mas tá você tá muito vendo? É isso mesmo. Vocês já sabem com que roupa vocês querem ser enterrados? Nunca pensei com o nisso. terno do Né? desbravador. A família Meu pode Deus. escolher. Então, Que assim, a família isso? pode escolher. Às vezes, naquele Sim. momento, ela nem sabe tem. que ela pode levar uma roupa. Então, tem tantas coisas que a gente pode pensar que são pequenas, né? Pra começar a ampliar. Então, por exemplo, como o Gili falou, o pai de família. Você tem um seguro de vida, né? Quando você morrer, sua esposa pode requisitar alguma coisa pelo INSS? Existe alguma possibilidade de uma pensão? Como é que seus filhos vão estar amparados? Ela tem como pagar as contas? A mesma coisa para a esposa que às vezes sustenta a casa, né? Como que vocês têm se organizado para isso? Se conversa sobre isso? Cara, por mais Né? neurótico que isso pareça ser, né, cara? É uma necessidade. Necessidade do É uma almoço de necessidade. domingo com a família, gente. É ou assim. seja, tem que ser uma coisa natural, embora assim. não pareça. Você quer ver uma outra coisa? É Sim. os negócios, né? Quem sabe dos seus negócios? Verdade. Suas senhas do banco, Cara, suas senhas de isso, cartão. Senhas do banco. Eu perdi um irmão num acidente de carro. Levou anos pra conseguir deletar o Facebook dele. Uhum. Porque ninguém sabia. tinha senha. Agora tá mais fácil, viu? Você pode solicitar como… Você envia o atestado de óbito e eles deixam mesmo. você Mas Olha, mexer utilidade agora. ele pública faleceu aqui. lá atrás, cara, era um caos. E É aquilo recente essa mudança. um sofrimento terrível pra família, porque aquilo o pessoal fica mandando mensagem, fica aparecendo foto, fica parecendo terrível. Então, como é que estão os seus negócios? Se você faltar hoje, sua esposa sabe tudo, quem tem que pagar, quem você tem que receber, coisas que você tem. As dívidas que vão ficar pra ela. As dívidas, né? Cara, as dívidas é importante. Poxa vida, essa é a parte mais terrível, cara. Pague o aluguel. Essa é a parte mais… Tanta coisa pra deixar, né? Pra viúva, você vai deixar dívida, pelo amor de Deus. Mas, ó, o tempo nosso tá correndo e tem algumas coisas importantes que eu queria que vocês tratassem aqui também nesse episódio. Por exemplo, você colocou a respeito da diferença que existe do luto entre um indivíduo e outro. Mas no contexto em que nós estamos vivendo, nós estamos gravando esse episódio aqui no No mês auge de da março pandemia. em 2021, no auge de uma pandemia. E, infelizmente, ontem o Brasil registrou o recorde de mortes em 24 horas, mais de 3 mil mortes. E o clima é um clima de guerra, né?
é um clima de guerra, de caos, de angústia, de sofrimento, de ansiedade, de pânico, Sim. de terror mesmo. E a gente vê isso pairando no ar. E aí eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre a diferença entre esse luto individual que todos nós passamos, né? Com essa questão do luto coletivo. Tem diferença? Qual que é a diferença mais drástica aí? O luto individual, ele vai lidar diretamente com o seu vínculo com aquela pessoa, como eu disse antes, né? Diretamente o seu relacionamento, a ausência dessa pessoa na sua vida. E o luto coletivo é o que a gente está vendo nesta condição de olhar para este número de mortes, por exemplo, que foi registrado ontem, e sofrer, né? Nem que seja minimamente, mas sofrer por essas famílias que perderam essas pessoas. Então, o Covid, ele tem feito o quê? Com que as famílias se sintam um pouco esquecidas, ou com que o nome dessas pessoas nem seja mencionado. Então, a gente tem um número tão grande. No dia 15, a funerária, deste mês agora, aqui em Maringá, a funerária já tinha registrado o dobro de mortes da média mensal. Caramba. Então, realmente, são muitos óbitos. E cada óbito representa uma família que está sofrendo intensamente. Então, o luto coletivo se trata disso, né? Do medo, desse conjunto atual, né? Do medo de morrer e de perder alguém. Com o sofrimento por ver tantas pessoas passando por essa situação. Tantas pessoas enlutadas, tantas famílias passando por tanto sofrimento. Muitas vezes sem esperança, sem uma orientação, né? De não terem tido a oportunidade de fazer seus rituais de despedida, que são extremamente importantes, privados, né, da despedida até mesmo no hospital, dos cuidados no hospital. Então, aquele familiar ficou sozinho e ele saiu de casa e simplesmente não voltou. E você não conseguiu concretizar, porque você não vê no caixão, você não vê, né? Não tem uma… Ele não sai mal. Assim, mal no sentido… Não é igual você, se alguém na família sofreu um acidente, você fala, cara, o que aconteceu? A pessoa normalmente sai andando, conversando relativamente bem, tossindo um pouquinho. E não volta, né? Sim. E a doença se agrava muito e a pessoa Exatamente. vem falecer em muito pouco rápido, tempo. né? E eu acho que nesse contexto do luto coletivo, a gente, por causa das redes sociais, ele dá uma amplitude, né? Porque a gente vê várias pessoas, luto, colocando gente. Redes sociais, televisão, Sim. noticiário, reportagem, tudo, Sim. né? Por que as pessoas dizem que a gente não deve mais assistir TV com tanta frequência, né? Porque isso está mexendo com o emocional das pessoas a Sim. ponto de ampliar essa sensação de luto coletivo. E eu queria Sim. deixar aqui, eu acho que uma dica, né? Um conselho, né? Você vai colocar no Facebook, assim, uma foto escura escrito luto. Por favor, escreve embaixo quem, A legenda, quando, né? por quê. Coloca uma legenda. Exato. É porque a gente é curioso. Posta uma foto com a pessoa. Não tente aumentar o engajamento, Não. sabe? Porque cara, a pessoa coloca vai alguma perguntar coisa ali, quem né? morreu. A pessoa vai perguntar. Cara. E dá Então mais evita trabalho isso. você ficar respondendo ali, né? Aqueles milhões de comentários. Meu Deus, o que aconteceu? Ai, quem foi que morreu? Até porque, às vezes, se for uma pessoa próxima da gente, você já pensa assim: será que foi o pai? Será que foi a mãe? Isso. Ai, meu Deus, quem foi? O que aconteceu? Aí você quer ligar, a pessoa não atende. E vai causando aquele desespero. Então, gente, vamos minimizar, né? Vamos ajudar, por favor. Isso também é de utilidade pública, né? Porque as Com pessoas precisam certeza. aprender a lidar com essa situação. Agora, é incrível, né? Como que tudo que está acontecendo é um exercício para a humanidade, cara, para desenvolver empatia. Porque, de um lado, você tem um pessoal extremamente insensível, que politiza tudo, né? Que cria uma série de teorias em cima do que está acontecendo, e as pessoas que vão nessa direção acabam esquecendo que atrás daqueles números, cara, são seres humanos, são pessoas Exatamente. que têm famílias. São nomes, são sabe? histórias. Então a gente precisa, ei, amigo, você que está nos ouvindo aí, assistindo a gente aqui pelo YouTube, você precisa desenvolver essa empatia dentro de você, cara. Sofrer a dor do outro, Com certeza. tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro. E eu, por experiência própria, Ed também já passou por isso. Quando a gente pega o Covid, a gente tem uma visão diferenciada do que está acontecendo. Entende? E eu conheço outros amigos também que às vezes até desdenhavam um pouquinho, beiravam o negacionismo, e aí de repente pegou a doença. Cara, esse negócio é sério, vamos parar de minimizar, vamos parar de ficar, desfazendo do sentimento dos outros. Mas a gente precisa desenvolver essa empatia. É óbvio, com equilíbrio, né? Sim. Para que você também não beire ao desespero, né? A ponto de a sua saúde mental for pro espaço.
né? A gente faz uma diferença entre a empatia e a compaixão, geralmente, sim, né? Sim. A empatia, muitas vezes, a gente corre esse risco de se colocar tanto no lugar do outro, a ponto de sofrer junto com ele. Aí eu não consigo fazer nada pra ajudar. Na compaixão, eu compreendo o sofrimento do Perfeito. outro, eu respeito o sofrimento do outro, mas eu me mantenho na minha posição do lado de fora para que eu possa fazer algo por aquela pessoa. Sensacional. Então, nós temos que ser, sim, mais empáticos e, essencialmente, compassivos com as outras pessoas, né? Para que a gente consiga entender exatamente isso. Maringá, mais de 600 mortes, são 600 histórias, são 600 pessoas, né? Se fosse você, se fosse alguém da sua família, você gostaria de simplesmente ser considerado como mais um número? Foi mais uma vítima da Covid? Né? E tudo aquilo que você construiu, que você quis deixar de legado para a sua família, né? Não só para, mas na sua família. Tudo isso é parte agora deste momento pós. E que nós precisamos observar. Eu acho que o Covid, por mais ruim, assim, que tenha tornado, né, o nosso contexto, por pior que seja… Mais ruim não, né? Mas por pior que seja… o que acontece? Ele despertou as pessoas para essa nova condição de olhar para a morte, de entender que ela é real, que ela pode acontecer a qualquer momento e que nós precisamos, sim, observar mais o sentimento do outro, respeitar mais o sofrimento dos outros também. E que o sofrimento nos conecta, né, cara? Exatamente. Como seres humanos, cara. Isso é profundo, isso aí. Profundo. Isso é profundo. Eu acho que se a gente não aprender com essa pandemia, a gente não aprende mais nunca. Sim. Entendeu? Essa Sem se acomodar. Essa é a Sem grande se verdade. acomodar. Agora, tem um detalhe também, Ana, que isso que a pandemia está nos trazendo, mostra que o luto, ele não se resume apenas à morte física, né? Mas existem outros tipos de luto também, não é isso? Sim. Tá certo Sim. pensar assim que outro tipo de luto, eu nunca tinha pensado por esse caminho, mas que outro tipo de luto a gente está, por exemplo, vivendo nos dias de hoje. Os nossos lutos, eles muitas vezes não são reconhecidos, eles não são vistos, né? A gente não percebe, não enxerga alguns tipos de luto. Divórcio provoca luto, e no começo da pandemia a gente ouvia muito, né? Os casais vão ficar mais tempo dentro de casa, não vão se aguentar e vão se separar. E de fato aconteceu com muitas pessoas. O negócio tá feio, rapaz. O quanto o marido e a esposa não se viam, o casamento tava bem. Você vê que coisa? Então, isso Eles provoca… descobriram qual que era o problema. Quem era o problema? Isso provoca um luto. As perdas, né? Por emprego, negócios, falências. Tudo isso que a gente foi vendo, que envolveu também as questões financeiras e tem agora afetado cada vez mais, né, com o fechamento do comércio e tantas outras coisas que vão acontecendo a partir dos decretos, levam também a lutos, né? Pensa, uma pessoa sonhou em abrir um negócio, muitas pessoas abriram um negócio no meio da pandemia ou iam começar com o negócio ali quando tudo explodiu. E é um sonho, é uma expectativa, é um planejamento de vida que de repente é interrompido. Né? E isso provoca, sim, um luto. Luto é uma reação a uma perda. E muitas coisas são perdidas nesse nosso mundo presumido quando essas interrupções acontecem. Então, nós temos vivido, sim. E assim, agora vamos pensar um pouquinho em quem está perto de alguém enlutado. O que a gente deve fazer? Existe alguma coisa que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Porque é muito comum a gente não saber o que fazer e a gente erra o ponto, erra as palavras. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas nesse contexto de outros tipos de luto, qual que é o melhor caminho a se fazer? É dar tempo a essa pessoa para que ela passe por esse luto em silêncio? Ou existe alguma coisa além que a gente possa fazer para ajudar essas pessoas a minimizar o sofrimento delas? Eu acho que a pandemia já nos deixou solitários demais para que a gente deixe alguém viver esse luto sozinho. Então, o princípio seria o que nós conversamos sobre a presença. Então, demonstre-se disponível para ajudar. Nós, né, observando alguém que às vezes pode estar passando por uma situação difícil financeira, né, um exemplo aqui, o que eu posso fazer para ajudar? Eu posso fazer uma compra de mercado, mandar entregar na casa dela? Eu posso dizer para ela que se ela precisar de algo, eu me disponho a pagar um determinado valor, né? Ou às vezes um próprio enlutado por alguém que faleceu, que está passando por uma dificuldade. Eu posso me dispor a ficar com os filhos dela por um dia?
para que ela possa viver aquilo de uma forma mais tranquila. E isso não só em tempos de pandemia, mas em outras situações. Então, se coloca à disposição para levar os filhos na escola, para passar um dia com eles e aquela pessoa poder fazer as suas coisas, né? Ah, precisa resolver uma coisa no banco, você quer ajuda, você quer que eu vá, eu posso fazer isso por você, né? Precisamos nos desfazer de algumas coisas, eu posso ajudar de alguma maneira. Estar disponível é muito mais importante do que simplesmente ir e fazer. E sempre questionar a pessoa. Você gostaria que eu fizesse? Eu posso fazer? Porque às vezes o que é bom pra gente não é bom pro outro. Então eu vou sugerir alguma coisa que a pessoa não quer, ou que naquele momento não é a necessidade dela. Então estar atento às necessidades desta pessoa, eu acredito que seja a chave pra gente ajudar qualquer pessoa em processo de luto. Não é só o falar, a palavras de conforto. Muitas vezes nós cristãos acreditamos que tudo vai se resumir a levar a esperança que a Bíblia nos traz, né? E aquela pessoa tem as suas necessidades básicas, essenciais e materiais naquele momento também. Então, é por aí que a gente tem que começar essa ajuda, né? Às vezes, você pode sugerir que aquela pessoa procure um profissional adequado. Se você tiver condição, ela não pode pagar, pague, né? Uma sessão, reúna com alguns amigos, faça o que for possível para ajudar aquela pessoa. Então, tem tantas possibilidades, né? Que a gente pode simplesmente se oferecer. Se a pessoa disser, não, eu não quero, tudo bem, nós vamos respeitar. Mas a gente se colocou à disposição. Eu acredito que sempre esse é o melhor caminho. Muito bem Eu acho que colocado. uma coisa muito legal de fazer, que é necessário, é ouvir, né? Às vezes a pessoa só precisa falar. Exatamente. E aí deixa ela desabafar, deixa ela abrir o coração, deixa ela brigar, deixa ela… às vezes vai falar até umas bobagens, né? E às vezes a gente quer segurar a pessoa, não, porque não fala isso, né? Não, deixa a pessoa falar, deixa ela abrir o coração, deixa ela descarregar aquele peso que ela tem ali. Ou se ela quiser ficar em silêncio, cara, que você fique do lado Exato, dela. é só sentar do lado, não precisa disponível. falar nada. A gente aprende muito isso pelo contraste, né? Com a história de Jó, né? Os amigos de Jó foram lá, rapaz, que amigo, hein? Amigo da onça, aqueles caras lá. Porque eles foram e colocaram mais peso sobre o luto de Jó, né? De quê? Ia falar Ló. Então, assim, eles colocaram muito peso, tentando criar justificativas por que Jó estava sofrendo daquele jeito. Por causa dos pecados dele, por causa disso, aquilo outro. E não é o momento para isso. Não. A gente tenta ficar encontrando razões. E até a gente tem que tomar muito cuidado para que as nossas crenças não nos tornem pessoas insensíveis, cara, em alguns aspectos, sabe? O cara morreu de câncer porque ele fumava, aí você chega pra frente e fala assim, também? Mas Fumou também, a vida inteira, né? Exatamente. Culpa dele e tal. Cara, você não tá ajudando. Não é o momento, não é o momento. Então, a compaixão, amor, né, amor altruísta, Exato. são sentimentos e valores extremamente importantes neste momento aí. O tempinho já passou, cara, já acabou. Nossa, que tava tão interessante o nosso papo aqui, né, Ana? E eu espero que você que está nos acompanhando do outro lado possa ter aprendido um pouco, cara, de como você pode ser e como você pode se preparar para esse momento da vida que é inevitável. Óbvio que a gente gostaria de viver muito e viver bem. Com certeza. Mas se porventura a morte sobrevier a você, a sua família, que todos em vida possam ter ouvido de você, né, o quanto essas pessoas são especiais. É isso, Ana? É isso mesmo. E se você desse um último recado aqui agora para alguém que esteja passando por um momento de luto, você falando para essa pessoa agora, o que você diria, Ana? Eu diria que o mais importante neste momento é aprender a viver. Por mais que seja a dor, a viver este sentimento. A deixar que a experiência tome conta mesmo. Porque às vezes a gente quer evitar os sentimentos ruins. A gente não sabe lidar com o nosso próprio sofrimento. E isso faz com que a gente demore mais tempo para solucionar esse luto, né? Não que o luto precise ser solucionado, mas para que a gente consiga caminhar com ele, aprender a conviver com ele. O luto, ele fica pro resto da vida. A gente só vai colocando um pouco mais de doses de saudade, deixando um pouco mais a dor para trás. Então, aprender a conviver com ele só é possível vivendo a dor. Vivendo o que vier de sentimento e expressando. Não adianta a gente guardar também. Em algum momento a gente vai precisar falar, a gente vai precisar chorar, vai precisar gritar, vai precisar espernear. O que for necessário. Né? Esse é o único caminho. E a palavra de Deus, Ed, que esperança a gente pode deixar para essas pessoas aí, mano? Eu só queria sublinhar uma situação, né? Chega um momento que a gente entende que… Por que é que Deus permitiu que a morte, né? Porque lá no começo a gente falou assim… Nunca foi o plano de Deus.
Mas por que Deus permitiu, né? A imortalidade num mundo de pecado não seria uma bênção. E você só entende isso. Eu fui entender isso muito claro quando meu avô teve 2 derrames, né? No mesmo dia, assim. E aí ele ficou quase 90 dias que ele não tomava banho, a gente tinha que dar banho, ele perdeu praticamente toda a fala, andando de cadeira de rodas, assim, uma situação muito triste, né? E eu fui cortar o cabelo dele, porque não sair da casa da mãe no sítio pra cidade só pra cortar o cabelo era um transtorno muito grande, tinha que chamar uma ambulância. E aí eu fui cortar o cabelo do meu avô, e o quanto eu cortava o cabelo do meu avô, e eu vendo aquele homem que eu conheci ativo, forte, naquela situação, eu me lembro que eu orei pra Deus permitir que ele descansasse. E naquele dia eu entendi que a eternidade pro meu avô naquela condição seria um castigo. E ali eu comecei a entender que em alguns momentos a morte ainda é um ato de misericórdia de Deus. Porque uma eternidade de sofrimento não é felicidade, é sofrimento eterno. Né? E não é isso que Deus quer pra nós, né? Foi pensando nisso que Paulo disse lá aos Tessalonicenses, que eles estavam tristes. No versículo 13 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele disse assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, os que estão mortos, né? Isso. Para não ficarem tristes como os demais que não têm esperança. Então a primeira coisa que me chama a atenção nesse verso é que a gente vai ficar triste. Sim. Tá? Porque ele não diz assim, não é pra você não ficar triste. Ele fala assim, não é pra você ficar triste como os demais. Né? E ele vai dizer, por que você não precisa se desesperar? Você vai ficar triste, tem que sofrer, tem que passar esse momento, né? Ele faz parte da cura, você sentir a perca da pessoa que você ama. Mas diz assim, mas não precisa se desesperar, porque nós temos esperança. E a esperança que Deus nos dá não é uma vida eterna num mundo de sofrimento. É uma vida eterna num mundo onde o sofrimento não entra. E é lá que nós vamos ter o privilégio de nos encontrar, né? Amém. Eu gosto de uma frase que diz assim, né? Que a morte, ela não é o ponto final da história, é só uma vírgula. É uma pausa para uma história diferente. É isso aí, queridos amigos, que você possa encontrar paz nesse Deus que sabe todas as coisas. Deus é poderoso. E se você tem orado muito e por uma cura, né, para que a pessoa que você ama não morra, confie na soberania de Deus, confie na onisciência divina. A história de Lázaro lembra muito a gente isso, que se porventura Deus não atender o seu pedido e não curar o seu ente querido, ele tem poder para ressuscitá-lo. E isso vai acontecer. Quando ele não cura, ele ressuscita. E é nisso que a gente se apega e é essa esperança que a gente quer que você se encha nesse momento. Um grande abraço. Valeu, Ed. Valeu, Obrigada. Ana. Siga-nos nas redes sociais. Por favor. PR Ed Peixoto. Ed Peixoto. Isso. E PR Gili Ferreira ali no Instagram. E Ana? É @projeto_lutar. É Opa. lá que eu posto todo o conteúdo voltado para esse assunto que a gente conversou. Precisa de ajuda, procura aí, repete aí, Ana. @projeto_lutar. Tem a minha rede social pessoal também, mas lá eu posto um pouquinho menos, né? Mas lá vocês vão encontrar bastante coisa. Foi bênção, Ana. Obrigado aí por tudo. Aquele Obrigada. abraço, a gente se vê na próxima semana. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.